30 milhões de pessoas do mundo inteiro estão fora dos seus próprios países, pela violência, perseguição e falta de trabalho. Mais de metade desses refugiados vem do continente africano, em condições vulneráveis e quase sem solução. Os migrantes fogem de combate, da escassez de alimentos e de catástrofes naturais, com mulheres e crianças a construírem 70% desses desenraizados. Encontram-se em grande parte em países da África. Você sabe o ponto de vista jurídico dessas migrações e o ponto de vista histórico? Espere e entenderá todos esses fatores que transformam o século XXI em um dos, se não o mais conturbado da história. Eu sou da escola College e eu estou aqui para entrevistar o senhor Juraci. E a pergunta que eu quero fazer para o senhor é: você sabe de fato o que leva alguém a abandonar seu país? Sei. O desemprego, a violência, tudo isso faz com que a pessoa abandonar seus países, igual está ocorrendo lá fora, né? Na África do Sul, né? África do Sul, aquilo ali? Nem sei. Na Síria, por exemplo. Essa semana mesmo passou, as crianças, o bombeiro tirou uma criancinha de 9 meses do escômodo, toda ensanguentada. Então, a cidade toda destruída. Olha só. Então o povo do mundo tem que saber que aquilo é ser humano também, né? Não é culpa deles ele estar na guerra, mas acontece o seguinte: os líderes fez com que isso acontecesse. Então, eu acho, do meu ponto de vista, que seria bem-vindo no nosso país, ou qualquer país da América do Sul aqui, né? Aí, o presidente do Brasil tem que, né, ajudar essas pessoas, né? A chegar aqui e acolher a gente. Isso é muito bom, nossa, né? E, poxa, é triste. Você vê um mendigo na rua, você já se compadece. Imagina você ver uma família inteira, né, passando necessidade. O pessoal lá tá fugindo, é de tiroteio, né? É de bomba, não é de tiroteio, é arma leve, não é de bomba. Então, o pessoal tem que ajudar, né? Obrigado pela entrevista. Falou. Oi, eu estou aqui com a senhora Elizabeth. Senhora Elizabeth, você conhece alguma coisa sobre a situação vivida por esses imigrantes em seus países? Se conhece, qual a sua opinião sobre eles deixarem suas localidades em busca de uma vida melhor? Qual é a minha opinião? É que eles vindo para cá, eles só estão querendo se refugiar, né? E se for para bem, para nós, né? Para nós que nós vivemos aqui no Brasil, né? Tudo bem, mas eu acho que se não for, né? Só piora, né? Sim. E o que você acha sobre a atitude dos países mais ricos para tentar acabar com a fome e os conflitos ocorridos nesses países? Para acabar com a fome e os conflitos. Eu acho que primeiramente seria que acabar com a guerra, né? Porque a guerra é o fim de tudo, né? E um pouquinho de ajuda dos governantes, né? Sim. Obrigada pela entrevista. Com a crise econômica desencadeada em 2008 e que vem afetando de modo importante os Estados Unidos e os países da Europa, a Espanha e outras nações europeias como Portugal e Grécia voltaram a ser países com grande imigração, ao mesmo tempo em que países da América do Sul, como o Brasil e a Argentina, vão vivenciando um crescimento dos fluxos migratórios, vindo da Europa, Estados Unidos e da América Latina. Boa tarde. Qual é o nome do senhor? Ney. Senhor Ney, quando você acha que os países da Europa têm culpa na pobreza que se instalou na África nas últimas décadas? O quanto eu acho que eles são culpados da pobreza instalada na África, eu acho que eles são muito culpados, porque o maior explorador do povo africano foi os europeus, né? Então, quer dizer, dada desde aquele tempo, essa pobreza vem dada desde aquele tempo até os dias de hoje. Por isso que está isso aí, essa dificuldade toda na África, né? Que a gente vê nos noticiários. Sim, se o senhor estivesse na mesma situação desses imigrantes, o senhor também optaria por sair do país? Com certeza. Eu ia em busca de uma vida melhor para mim e para os meus familiares. Eu não ia ficar sendo oprimido e suportando essa opressão durante muito tempo. Com certeza eu
tentaria, né, mudar isso saindo do país. Muito obrigado, valeu. No caso de imigrantes africanos que vão à Europa, a preocupação dos governos europeus é com a proteção de seus territórios, para que não aconteça atentados terroristas, não cresça o número de crimes e etc. Porém, é tão escandalosa a postura europeia que nenhum governo africano participa das reuniões que buscam resolver esses problemas. Bom dia, meu nome é Eduardo Carol, sou professor de Geografia da População na Faculdade de Formação de Professores em São Gonçalo e vou responder as perguntas. Existem causas, como as guerras, condições materiais de reprodução da vida, violações de direitos humanos, entre outras. Poderíamos listar muitas, mas essas são suficientes no entanto. E é preciso deixar claro que o processo de fluxos de pessoas em direção aos países que oferecem melhores condições de reprodução da vida sempre existiu. Não é de hoje que a migração acontece. O que vemos nesse momento é o drama de milhares que não têm condições de reproduzir sua existência onde nasceram e cresceram. Muitos ainda são crianças e não têm nem como decidir se partem ou se ficam. Isso se deve muito, em parte, às políticas aplicadas nos países que recebem. Nesses países, desde meados do século XX, houve um processo de controle de natalidade e mortalidade muito forte, o que fez com que essas populações fossem reduzidas através dos anos, Então, essa é uma das políticas populacionais que faz com que as pessoas tenham que se movimentar, Essas sociedades precisam reproduzir, ou se reproduzir, não só no plano biológico, mas no plano econômico, social e político. Então, de alguma maneira, essas políticas de controle acabaram gerando problemas, e aí tem que se receber migrantes. Então, do ponto de vista dos países que recebem, poderíamos chamar assim, e do ponto de vista dos países que da onde esses migrantes se deslocam, a gente pode ver muitas vezes a falta de políticas, ou a falta de políticas, não diria, mas a política do não controle da natalidade, e um fraco controle da mortalidade. Então, de alguma maneira, nos países onde os migrantes chegam, existe uma necessidade virtual de controlar o estoque de população, para que na economia, de alguma maneira, isso possa ser também instrumento de controle dos salários, falaria agora um pouco das lideranças. O que se percebe nesse processo, nesse momento, é que as lideranças europeias têm um zelo maior pela proteção territorial dos seus países do que pelas pessoas. Mas a situação saiu de controle e eles foram forçados a incluir no debate liderança dos países, dos emigrantes e imigrantes, Países localizados na Ásia, localizados no norte da África, Então, foram obrigados a chamar esses líderes para conversar, para encontrar possibilidades de
de ajuda, mas isso é muito difícil, né? Então, esse zelo com a proteção territorial pode ser observado através do fechamento das fronteiras, muitas vezes, né? Quando vai chegando os migrantes, a gente tem visto isso na televisão, né? Fecha-se a fronteira, não passa mais ninguém, né? E de alguma maneira também o outro não estabelecimento de uma política que proteja as pessoas, né? E não suas nações, né? Então, de alguma maneira, há uma situação muito complexa a ser resolvida na Europa, né? Bem, a implicação do recebimento de imigrantes em um Estado depende da política que esse mesmo Estado adota, né? Existem virtualmente duas possibilidades, né, para a política, né, a política de migração, né? A primeira é de integração do migrante, né, na sociedade onde ele chega, né? No entanto, essa integração não é algo simples, né? O Estado, junto com outras organizações, empresas privadas, igrejas, sindicatos e etc., tem, de alguma maneira, prover condições da reprodução desses migrantes, como educação, saúde, moradia e lazer, né? E a segunda possibilidade é deixar por conta do migrante que ele se estabeleça a partir de uma primeira ajuda. Esse processo cria muitas vezes guetos que futuramente podem trazer problemas de ordem religiosa, linguística e étnica para a sociedade de imigração. Concluímos então, depois deste trabalho, que a migração tem dois pontos de vista. O ótimo seria trazer uma nova oportunidade para as pessoas desempregadas ou abaladas economicamente depois da crise de 2008, mas também o ponto negativo. Isto, pois sem a estrutura necessária em algum dos países, as pessoas são desestabilizadas tanto economicamente quanto socialmente. E isso faz com que a sociedade em si, em geral, se decresça em relação econômica e em questão do IDH. Vamos